no mais alto grau da carreira acadêmica, uma coisa muito honrosa tê-lo com a gente. Queria saudar Mário Sérgio Cortella. Nós nos conhecemos de muitas e muitas décadas. E fizemos muita coisa junto, num tempo que era difícil fazer coisa junto e coisas que apontavam para esse futuro. Nós participamos intensamente da luta contra a ditadura, fomos da primeira diretoria da ProPuc, segunda diretoria. Eu era presidente da Associação de Professores da PUC, o Mário Sérgio fazia parte da nossa chapa, e foi uma gestão que a gente fez a primeira eleição direta para reitor na história do Brasil. Foi uma grande mudança em termos, elegemos a professora Nadir Kfouri, 1977, né? 77 ou 78. Fizemos a primeira plenária no Tuca para reivindicar a Constituinte, livre e soberana, que não era qualquer coisa. Fizemos uma tensa campanha pelas diretas e saímos nas ruas tantas vezes quanto foi necessário com toda a comunidade universitária. Então, o Mário Sérgio já era esse talento. E aqui eu queria dizer uma coisa, eu tinha realmente um carinho e uma admiração muito grande pelo Paulo Freire, pelo professor Paulo Freire. Eu fui recebê-lo quando ele chegou do exílio no aeroporto. Ele morava, intelectual, era o intelectual que mais livros tinha sido publicado em outros países, na história do Brasil. Ele morava num apartamentozinho ali atrás da PUC, simples, e também da dignidade dele, a forma como ele conduzia a vida dele e as atitudes diante da educação e do aprendizado. E eu me lembro de duas passagens com o Paulo Freire. A primeira vez que o Lula voltou para Garanhuns, eu voltei com ele. A segunda vez, o Lula voltou, nós fizemos um comício. O Lula estava muito emocionado, o Paulo Freire falou em praça pública, fez acho que o primeiro comício dele, depois que ele voltou do exílio, foi lá e falou, lá em Pernambuco, pedindo voto para o Lula. E o Lula, há 2 semanas atrás, ligou para mim, estava emocionado, porque ele estava voltando para Garanhuns, que incluiu Garanhuns nas 300 cidades que iam ter inclusão digital para os alunos, laptop para todos os alunos na escola pública. Ele estava levando aquilo que talvez seja a única forma daqueles meninos, onde ele viveu a pobreza sem nenhuma oportunidade, chegar onde o Lula chegou. Porque se eles não tiverem acesso à internet, eles não vão chegar mais. Então acho que foi um gesto muito bonito. E o Paulo Freire era uma figura que marcou a história da pedagogia, da educação, uma ideia libertária, uma visão totalmente nova do processo de aprendizado. E eu diria, viu, Marcelo, que ele deixou muitos discípulos, mas você, eu acho que era o preferido dele. Era o preferido. Eu me lembro uma homenagem que nós fizemos ao Paulo Freire, ali no Teatro Municipal, que você falou aquele Mein Kapital. Ai, ele tem Kapital, Mein Kapital, um filme, aquele, uma homenagem ao professor. E eu... Desse Hoffman. Da Sociedade dos Poetas Mortos. Foi uma homenagem muito bonita. Carpe Diem. Faz falta Paulo Freire e figuras como ele na história do Brasil. Faz. Você anda convivendo muito com o Lula, viu? Esse negócio de Garanhuns, sei o Paulo. Eu me lembro em Tuca, no Tuca, cheio, lotado, que nós fizemos a primeira homenagem a ele quando ele chegou no Brasil. Você lembra? Você lembra? Novembro de 79. E ele começou assim, novembro de 79, ele começou a palestra assim: companheiras e companheiros. Porque até então todo mundo falava companheiro. E ele começou invertendo a lógica. A primeira provocação que ele fez, companheiros, estava cheio de homem para ficou todo mundo olhando. Depois ele falou, incomoda como incomoda chamar todo mundo de companheiro. Então, companheiras primeiro, companheiros depois. Então, ele usava a linguagem como uma forma de educação permanente. Eu acho que foi muito bom que ele esteja aqui hoje, nessa nossa reunião. E queria saudar o nosso ministro Fernando Haddad, que eu não sei, Fernando, a história, ela só vai registrar esse momento que nós estamos vivendo quando o tempo passar. Só quando a poeira baixa, que a gente pode analisar esse momento, eu acho, extraordinário da história do Brasil. E entre as coisas, eu diria, decisivas, que o governo Lula vai deixar como legado, foi uma nova atitude na educação. Uma atitude que começa
pelo investimento na educação, por uma concepção de educação e investimento, por todos os programas que nós fizemos. Eu quero voltar a falar de alguns deles. O ProUni, que foi uma coisa absolutamente inovadora, retomar a expansão das escolas técnicas federais que estavam proibidas, o transporte escolar, quer dizer, a atenção que esse governo deu à escola. E o que mais me impressiona, precisou chegar na presidência da República um presidente que nunca teve a chance de entrar numa universidade para estudar e dizer para o Brasil e para o governo, e fazer o governo e o Brasil colocar a educação como política pública prioritária em todos os níveis, e abrir a porta das universidades para centenas de milhares de jovens que jamais poderiam ter chegado se o Lula não tivesse sido presidente. E o vice também não tinha diploma universitário. Os dois mudaram a história da universidade, a relação com a educação, e eles nunca tiveram essa possibilidade. Eu acho que isso foi uma coisa extraordinária na história do Brasil. Ele me disse uma coisa, eu acho que eu já posso dizer, ele disse outro dia para mim, falou, não, eu recebi acho que 24 ou 34 convites para ser doutor honoris causa na universidade. E eu nunca, João, ele falou, eu nunca aceitei receber nenhum enquanto eu era presidente. Mas quando terminar, eu vou receber todos. Então, quando ele sair da presidência, vocês vão ver ele recebendo todos os títulos de doutor honoris causa, que eu acho que ele merece pela obra que construiu. O que representa para a gente pensar uma proposta para a educação? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que discutir educação é pensar o futuro. Quer dizer, a universidade, o sistema educacional, a escola, é onde a humanidade depositou o que ela tinha de mais importante. A coisa que a gente tem mais importante na vida da gente, a gente quer deixar para os filhos, para os netos. A educação é onde a humanidade sistematiza o conhecimento que ela acumula. A resposta aos seus problemas, melhorar a qualidade da vida, encontrar soluções científicas, técnicas, educacionais, conceitos, valores, cidadania, relações humanas. Esse é o papel da educação. A educação é a porta do futuro. E nós estamos vivendo um momento da história que o futuro cada vez mais será uma sociedade do conhecimento. A solução dos problemas que a humanidade acumula só serão eficientes e sustentáveis se nós formos capazes de pensar uma educação com profundidade. Desde o problema do aquecimento global, problema ambiental, que cada vez vai exigir respostas para a energia, a forma de produzir, como descarbonizar a economia, isso passa pela pesquisa, pela ciência, pela produção de conhecimento. A nossa capacidade de produzir alimentos para poder alimentar essa população que cresce e a renda cresce no mundo, nós temos imensas deficiências, passa por soluções de ciência e tecnologia de produção. Nós superamos aquela tese malthusiana que a população crescia mais que os alimentos por causa do conhecimento da humanidade. Se a gente olhar para qualquer área da atividade humana, nós estamos caminhando para uma sociedade do conhecimento. E o Brasil vive um momento extraordinário. Nós somos hoje o segundo país que mais cresce na economia mundial. Nós somos o segundo país que mais produz e exporta alimentos para o mundo. Nós vamos virar o sexto país produtor e exportador de petróleo com pré-sal, que é uma riqueza nova, que pode ajudar a gente a fazer. Inclusive, quem assistiu à votação do petróleo aquele dia, muito mais importante do que a discussão que foi posta, que era a ideia de pulverizar os recursos para o custeio da máquina pública. O desafio maior era pegar essa poupança do pré-sal, transformar num fundo social estratégico do Brasil para fazer uma revolução na educação, na ciência e na tecnologia. Porque o petróleo vai acabar. As gerações futuras não terão essa riqueza. Nós estamos antecipando uma riqueza do futuro. Então, para a gente usar essa riqueza para gerações futuras, a mudança mais importante que tem que ser feita com o pré-sal é investir na educação. Eu defendi essa emenda com alguns senadores, inclusive da oposição, o Tasso Gereissati, o Gustavo Buarque,